Bom, né? Estarmos aqui na casa de Deus, podemos estudar a sua palavra e dentro desse tema, né? Vamos falar sobre a fé, né? Vamos falar sobre a fé. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Amém? Vamos à leitura? Visto como pelo seu divino poder, a partir do verso 3, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência ou empenho, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com empenho, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, Pai. Obrigado pela tua palavra e porque ela fala conosco, Pai. Ela fala conosco, Senhor, e é neste momento tão gostoso de podermos ler, ouvir a tua palavra, é que nós pedimos, Senhor, que nós possamos nos aconchegar gostoso junto ao teu trono, ó Pai, e tranquilos, ó Pai, possamos abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, Senhor, e que ela possa se tornar um alimento, ó Pai, um alimento espiritual para cada uma das nossas vidas, e nós possamos entender qual a sua vontade, qual o seu desejo para cada uma das nossas vidas, e entender que precisamos crescer, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento, no amor, ó Pai, e perseverantes, ó Pai, caminhar a caminhada da fé, olhando somente para Ti, ó Deus, e no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso, fala conosco nesta manhã, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O progresso da fé, ou seja, crescer, né? Crescer
na nossa fé, né, na nossa vontade de estar junto do Pai. O evangelista Moody, né? Moody era um pregador, um pastor americano, né? E ele, na sua família, ele tinha 2 sobrinhos que moravam com ele. E o tratavam até de pai, né? Porque ele acabou criando esses meninos. E eles estavam na fase da adolescência, os 2, e eles ficavam assim muito empolgados, né, em ver a fé, né, do pastor Moody, né, e a sua vivência com Deus. E eles ficavam, meu Deus, mas como é que ele pode? Como é que ele tem essa, né, essa vivência com Deus, né? E um dia, conversando os 2, eles falaram assim, eu acho que eu sei. É quando ele ora, na hora de dormir, que ele tem essa, né, ele tem essa presença de Deus assim muito forte na vida dele. Vamos ver como é que é isso? E os 2 resolveram e entraram debaixo da cama, né? Vamos ver a oração, né? E ali eles estavam, e Moody chegou, não percebeu a presença dos meninos, e deitou-se naquela cama, e começou a orar, e falou, amém, Senhor. E deitou-se e dormiu. Aqueles meninos ficaram, como assim? Como assim? Né? E pé por pé saíram debaixo da cama, e no outro dia eles estavam assim, até se coçando, de tanta curiosidade, né? Você já ficou curioso assim? Tem pessoas que são assim, que entram em desespero, né, para saber alguma coisa. E eles perguntaram, pai, como é que é isso? Nós estávamos esperando uma oração ali de pelo menos 1 hora. E ele falou assim, meus queridos, quando eu me levanto, eu já começo a conversar com Deus. No decorrer do dia, eu estou em comunhão com Deus. E o meu espírito está em comunhão com o Pai. A gente vai conversando, e nos momentos de orações eu vou orando, e mesmo quando tudo que eu estou fazendo, eu estou em comunhão com Deus. Então, quando eu me deito na cama, Deus sabe que nós passamos o dia juntos, e agora eu vou descansar. Por isso eu falo, amém, e deito-me e durmo tranquilo, porque eu já passei todo o meu dia em comunhão com Deus, né? E é isso que Deus quer de cada um de nós. Uma comunhão em tempo integral. Uma comunhão constante com o Senhor nosso Deus, né? Mas aqui nós vamos estudar hoje o Progresso da Fé, que pertence à revista Nossa Fé, publicada pela editora Cultura Cristã. E o texto é do pastor Fernando de Lima, né? Vamos então ao estudo da palavra. E o pastor começa aqui dizendo assim, quem não gosta de um feriado? Quem não gosta de uma folguinha no trabalho? Quem não gosta, né? Temos aí esse final de semana feriado prolongado, né? E a gente, né, fica feliz, né? É motivo de júbilo, né, para a maioria das pessoas. Mas será que essa é a visão de Deus na nossa vida espiritual? Né? Uma folguinha, né? Uma tranquilidade, um sossego. O que Jesus diz? Jesus diz assim lá em João no capítulo 5. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? E eu trabalho também. Na nossa vida espiritual, é muito perigoso quando nós acordamos de manhã e sentimos aquela preguiça, né? E muitas vezes deixamos de orar, muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus. Por quê? Porque hoje eu tenho outras coisas, hoje a minha agenda está lotada, hoje vai ser difícil. E quantas vezes nós passamos uma grande parte dos nossos dias fazendo as nossas coisas e deixando a Deus de lado. E deixando a Deus de lado. Então, aqui nesse texto na segunda carta de Pedro, é uma declaração
sobre o papel de Deus na nossa salvação. O papel de Deus nas nossas vidas a partir do momento que nós somos chamados a ter uma nova vida com Deus. E aqui a gente entende a salvação, o autor está falando de duas maneiras. A primeira, o chamamento, Deus nos chamando. E a figura que simboliza esse chamamento de Deus é a ressurreição. É a ressurreição. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vemos quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele mandou que a pedra da sepultura fosse tirada, e Lázaro, ele chama Lázaro para fora. Ele chama Lázaro ali para fora. Jesus chamou aquele homem da morte para a vida. E a partir do momento que seu corpo morto recebeu novamente a vida, Lázaro não poderia querer outra coisa a não ser caminhar para fora. A não ser, já pensou uma nova chance? Já pensou? Eu fico, às vezes, quando eu olho para isso, eu imagino assim uma pessoa deixando assim um vício, deixando um preso, deixando o seu local ali, onde ele estava encerrado, preso. Imaginem você tendo uma nova chance de viver. Imagine você deixando uma UTI do hospital. Depois de passar por um acidente, depois de passar por um momento de enfermidade. Imaginem Lázaro tendo uma nova chance de viver. Então ele caminha rumo a Jesus. E Lázaro não poderia querer outra coisa, Não queria querer ter outra coisa, senão caminhar para fora e caminhar para Jesus. Nós somos chamados também da morte para a vida. Nós somos chamados para viver uma vida nova quando nós nos encontramos com Jesus. Em Efésios, Paulo diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, em suas transgressões. Jesus te deu uma nova vida. E somente porque a vida nos foi dada é que conseguimos responder ao chamado do Pai. Responder ao chamado do Pai. Em João 5:24 está escrito: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Esse não entra em juízo, mas ele passou da morte para a vida. Então, Pedro aqui, ele tem em mente aqueles que já haviam recebido o chamamento do Pai, aqueles que haviam sido chamados para um novo momento da sua vida, E ele está falando aqui tudo o que é necessário para eles serem conduzidos à vida. E ele diz para aquelas, na sua carta: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Nós fomos chamados para participar. O texto bíblico diz, somos coparticipantes. Ou seja, você foi chamado. Você foi chamado para viver com Deus. Então, aceitei a Cristo. Acabou? Não, começou. É apenas o início da caminhada. Aí nós precisamos o quê? Ser capacitados. A vida espiritual que o cristão recebe em sua conversão, ela tem um objetivo. Você foi chamado com um objetivo. Deus quer atuar e te usar como um canal.
Só que esse canal ele precisa ser limpo, ser purificado, ser tratado, né? Então o chamado, ele não é um fim em si mesmo. Seria muito estranho alguém chamar uma pessoa e depois dizer: ah, não é nada não. Já aconteceu isso com você? Desculpa, não é nada não. Não. É outra coisa. Não, com Deus não é assim não. Quando Ele nos chama para uma nova vida, Ele quer mudança, transformação. Ele quer nos tratar, nos capacitar para que sejamos pessoas melhores, né? Então, o objetivo do chamado do cristão é obediência total, obediência irrestrita a Ele. A fé que nos foi dada tem esse objetivo, de nos fazer viver em obediência. Mas de onde vem a fé? Já sabemos a resposta. Não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escrevendo a carta aos Efésios. De fato, todas as coisas foram dadas: o chamado, a vida e a fé. Expressando essa ideia, Paulo, quando escreveu aos irmãos de Tessalônica, ele disse: fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Então Deus é fiel. E se Ele te chamou é porque Ele tem um objetivo, é porque Ele tem um propósito. Por isso, não esmoreça, caminhe firme, caminhe para frente, né? Qual é o nosso modelo? O nosso modelo se chama Jesus. Jesus. O mundo gosta de modelos. O mundo ama modelos, né? Só que ele se decepciona, porque os modelos muitas vezes, né, são aqueles que ali na frente eles mostrarão que eles são imperfeitos, né? Então o nosso único modelo é Jesus, deve ser Jesus, né? Então quando Pedro diz que Deus nos chamou para a sua glória e virtude, ele também nos diz que é através dessas virtudes de Deus que recebemos o quê? Preciosas e muito grandes promessas, como nós acabamos de ler no texto, lá no versículo 4. Parece que Pedro tem em mente as virtudes demonstradas na vida de Cristo, né? Que é a segunda pessoa na Trindade. Isso concorda com a ideia descrita também no capítulo 2, lá de Pedro, dessa carta, em que ele diz assim, lá em 1 Pedro 2, 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nós devemos entender que todas as coisas conduzem à vida e à piedade. E a piedade. E essas coisas representam que Deus nos chamou, que Deus nos deu vida, Deus nos deu fé e um exemplo que devemos seguir. Jesus é o exemplo de filho perfeito. Olhem para ele e vivam de acordo. Paulo escreveu à igreja de Corinto. Esse deve ser um caminho natural para o cristão, porque ele é participante dessa natureza divina. O crente está unido com Cristo, que por sua vez está unido com Deus. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo escrevendo aos Gálatas. E em 1 João, diz que, lá no capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, este é Deus agindo, é Deus te transformando dia a dia, é Deus trabalhando a sua vida, é Deus te capacitando, é Deus te dando um modelo a ser seguido, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem também o agir humano, né? Cremos que não existe nada que o ser humano possa fazer para a sua salvação.
mas o que ele tem que fazer. E isso é a nossa atitude, é responder positivamente à vontade de Deus. Mesmo assim, essa resposta só pode vir de alguém que já recebeu a vida, porque morto não tem reação. Então, se você recebeu a Jesus em sua vida, no seu coração, responda positivamente à vontade de Deus. A salvação, ela não atribui qualquer mérito ao homem, senão a Deus. A partir da salvação, a participação do ser humano é essencial para que a vida progrida, para que a fé progrida. A salvação é 100% ação de Deus, é zero ação do homem. A partir daí, Deus continua agindo, mas Ele espera uma cooperação. A cooperação de cada um de nós. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, e ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O fato de termos sido salvos tão somente pela graça de Deus não pode funcionar como desculpa para qualquer tipo de passividade, né? Aceitei a Cristo, agora eu estou bem, eu estou salvo, segue a vida, vou fazer minhas coisinhas. É assim que funciona? Não. Deus espera a atitude de cada um de nós, porque senão não teve efeito nenhum nas nossas vidas. Aquele que aceita Cristo, aquele que é chamado, ele tem algo que é uma coceira, é algo que está o incomodando, é o fogo do Espírito de Deus que começa a queimar no seu coração. Então, ele não pode ser passivo, ele não pode deitar na rede e ficar esperando Jesus voltar. Mas Deus agindo no seu coração, ele se torna uma pessoa que vai produzir frutos, uma pessoa que vai caminhar a caminhada da fé, não segurando para si, mas jorrando da fonte da água da vida. Ele vai começar a querer falar. E ele não vai guardar somente para si mesmo, mas ele vai fazer algo mais. Ele vai falar para as pessoas. Ele vai viver uma vida que vai mostrar o amor de Deus. E as pessoas vão falar: ele é diferente, ela é diferente. Existe algo novo. Por isso, se diz que o cristão verdadeiro, ele anda na contramão do mundo. E as pessoas muitas vezes não conseguem aceitar. Não conseguem aceitar, porque ele é diferente. Ele é feliz. Ele mostra alegria no seu viver. Ele mostra a felicidade daquele que recebeu o prêmio mais glorioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, a conversão não é um fim em si mesmo. A conversão é um início da nossa vida com o nosso Deus. Quando nos pomos a andar por uma estrada, o nosso progresso é percebido primeiramente porque o nosso ponto de partida, ele fica para trás. O ponto de partida do crente foi o mundo das trevas. Todos nós estávamos lá antes de ser salvo. Tanto que Paulo escreve assim aos cristãos em Efésios: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam mortos espiritualmente. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus.
mas nós fomos transportados para o reino da luz. Nós saímos daquela caverna escura do pecado, como Lázaro, e nós fomos para fora. Nós fomos para o reino da luz. Nós fomos ao encontro de Jesus, porque Ele nos chamou primeiro. Ele nos chamou primeiro. Então, Colossenses, no capítulo 1, Paulo, falando àquela igreja, ele diz: Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos daquela caverna. Hoje nós caminhamos. Hoje nós não olhamos mais para trás, né? Nós começamos uma nova vida com Cristo, deixando aquela velha vida para trás. E Pedro diz que a primeira evidência do progresso da fé é a maneira como o cristão se livra da corrupção e das paixões que há no mundo, como está escrito lá no versículo 4 do texto que nós lemos. E com essas palavras ele está combatendo uma heresia que estava surgindo naquele tempo em que ele escreveu essa carta. Deus só estava interessado no espírito, por pensarem que a matéria, a carne, o físico, é algo mau e ruim. Por isso as pessoas, elas paravam no tempo. Elas não queriam crescimento. Deus nos quer de forma integral, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, naquela época, quando ele escreveu essa carta, as pessoas continuavam vivendo a sua vida mundana, fazendo o que agradava a sua carne, achando que Deus não se importava com o que eles estavam fazendo. E esse pensamento parece estranho aos nossos olhos, mas podemos perceber algumas semelhanças com algumas religiões praticadas nos dias de hoje. A ênfase da espiritualidade, né, é tão grande que o importante é que eu vá à igreja uma vez por semana e nesse culto eu adore a Deus com as minhas emoções. E se eu fizer isso só no domingo à noite, eu vou ter o resto da semana, né, para, como dizem, né, enfiar o pé na jaca, para fazer aquilo que não interessa em quantas cabeças eu vou pisar, não interessa o que eu vou aprontar, né? Não interessa o que eu vou fazer para ganhar mais, para ser feliz, para me extravasar. Deus não pensa assim. Nós estamos andando na mesma reta que o mundo anda. Nós somos chamados para caminhar na contramão do mundo. E Pedro diz que tudo é espiritual, inclusive aquilo que eu faço com o meu corpo. Então, tudo o que eu faço, tudo, me coloca na presença de Deus. E como nós estamos na presença de Deus? Limpos, purificados. Não existe um meio do crente se entregar às paixões do mundo e ao mesmo tempo ser um participante da natureza divina. Ou essa pessoa é um crente medíocre, ou é um ímpio brincando de ser crente. Um meio crente. Um meio crente, não existe. Não existe um meio crente, né? Então o progresso na fé, ele deve ser visto através da santificação da nossa natureza humana. A santificação dos nossos corpos, das nossas mentes, né? É uma santificação total. Corpo, mente, né? Coração, espírito, né? Então, quando nós estamos chegando ao nosso destino, o progresso também pode ser medido quando nós vamos nos aproximando de Deus. Se nos tornamos participantes da natureza divina através de Cristo, se Ele mesmo é o nosso exemplo, então podemos concluir que o progresso da fé tem a ver com a nossa semelhança a Cristo Jesus. Eu tenho me parecido
com Cristo na minha vida cotidiana? Como tem sido a minha vida? Né? Eu tenho dado exemplo de um homem e de uma mulher de Deus, né, que caminha a caminhada da fé, sendo realmente aquele que é um modelo, assim como Jesus é para cada um de nós. Né? Quanto mais nos parecermos com Jesus, mais próximos estamos do destino. E nesse sentido é que Pedro nos exorta a pegar a fé que recebemos e associar a ela outras coisas que ele fala aqui no texto, né? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O destino está em oposição ao ponto de partida. O que éramos no passado ficou para trás. As práticas do velho homem ficaram para trás. As paixões deste mundo devem ficar para trás. Assim sendo, as ações do velho homem são substituídas pelas ações daquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus. E esse processo não é automático. Eu acordei hoje. Hoje mudou tudo. Amém, mas a coisa não é tão fácil assim. Nós somos dia a dia transformados para o poder de Deus que está em nossas vidas. Nós conquistamos dia a dia. Somos tratados, restaurados, cuidados pelo próprio Deus. E Deus vai tirando de nós, né, algumas coisas que vão ficando nas nossas vidas. E Deus vai nos tratando, tirando, fazendo que nós possamos ser dia a dia melhorados, tratados para andarmos com Deus. E esse até aquele último dia, o dia que nós encontrarmos com o Pai, nós somos tratados. Paulo diz, né, que até chegarmos à estatura de Cristo, né? Então quer dizer, é dia a dia. É dia a dia. É 5% de inspiração e 95% de transpiração. É você caminhar a caminhada da fé e vai caminhando. Opa! Tropeça aqui, levanta ali e fala: oh Deus, perdão, caminha comigo, me ajuda. É como Pedro naquele mar, quando ele está caminhando junto a Jesus, ele está chegando ali perto de Jesus e ele afunda, né? E ele fala: Senhor, me ajuda. E Jesus dá a mão e ele se levanta e continua caminhando. Assim é a nossa vida, dia a dia, sendo tratados, transformados, cuidados, sabe? E não fique muito triste quando isso acontece, porque isso é tratamento. Aceite. Aceite, é dia por dia. E glória a Deus por isso. Porque o nosso caráter, ele é tratado. Ele é tratado e nós somos dia a dia transformados para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. À medida que o crente começa a desenvolver a sua fé, ele para de imitar o mundo. A única forma de fazer morrer os desejos relacionados ao velho homem é começar a praticar a obediência, conforme observado aqui nessa lista que nós lemos, né? Que é virtude, conhecimento, domínio, perseverança, piedade, amor, fraternidade, né? Então, a nossa caminhada cristã diz que a maneira de chegarmos ao destino é andando pelo caminho indicado pela palavra de Deus. À medida que o crente desenvolve as qualidades indicadas aqui por Pedro, ele anuncia os seus passos, né? E quais são esses passos? Quais são os passos? Primeiro, a fé, né? A fé. A fé, ela é dada por Deus. A fé
é dada por Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, e isso por meio da fé. Isso não vem de você, isso é presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do seu esforço. Ninguém pode se orgulhar de ter fé. É Deus agindo. É graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, é presente de Deus. É presente de Deus. Então, a fé não é um fim em si mesmo, mas ela marca o começo da nossa carreira com Cristo. Tiago alerta que o crente ele corre o risco o perigo de uma fé que não é confirmada e completada pelas obras. Então, as suas ações vão demonstrar a sua fé, segundo Tiago. As suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você vive, é que vai demonstrar se realmente você está caminhando com Deus. Atitude. Um cristão, ele deve ter atitude de fé. Há necessidade de outras qualidades que serão associadas à sua fé, a essa fé, né, da qual nós falamos. E a essa fé deve ser associado o quê? A virtude, né? O que é a virtude? Significa excelência moral, né? Excelência moral. A palavra já havia sido usada, né, para denotar o caráter de Cristo, lá no versículo 3. Quando nós lemos, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus está com você e Ele quer que você seja uma pessoa virtuosa. Aquele que diz crer em Cristo deve querer e tentar ser parecido com Jesus, porque o mínimo que se espera de um discípulo é que ele se pareça com seu mestre. Isso é ter uma vida virtuosa. Isso é viver uma excelência moral. Se a pessoa diz que é de Jesus, mas adora uma piada suja, adora, né, fazer coisas que não agradam a Deus, está com alguma coisa errada. A sua fé não está correta, né? Aquele que diz que tem fé, ele busca conhecer o seu Deus. Aquele que diz que tem fé, mas não lê a Bíblia, não busca crescimento espiritual, é igual o namorado que conhece uma moça e ele fala assim: nossa, essa moça eu quero casar. Ou a moça conhece o moço e fala: nossa, esse moço, esse sim é para casar, né? Só que não quer conhecer a família da moça, não procura saber de onde ela vem, o que ela faz, o que o moço faz, qual é a vida dele. Não, perdão, mas tem alguma coisa errada. Quando você conhece a Jesus, mas eu não gosto de ler, e eu não vou ler a Bíblia. Eu não gosto de ir à igreja. Orar. Perdão, tem alguma coisa errada no processo. Tem alguma coisa errada. Então, o conhecimento, ou seja, as palavras de Jesus, quando aplicadas e vivenciadas, nos levam a provar que a teoria funciona. Então nós temos que buscar a teoria. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você diz que tem fé, você também deve buscar conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus. Uma outra coisa que surge na vida daquele que tem fé, que quer ter uma vida de virtude e conhecimento do Senhor, ele também
deve buscar o domínio próprio. O domínio próprio. Né? Pedro estava combatendo uma heresia que afirmava a possibilidade do crente dar vazão a todos os seus desejos, uma vez que Deus só se interessa pelo espiritual. Então, aqueles desejos imorais, mundanos, né? Ah, não, fica tranquilo. A pessoa não tem domínio nenhum sobre a sua vida, está com alguma coisa errada. O processo precisa ser revisto. Né? Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós queremos dar, né, a nossa vida, e uma vida, né, realmente que valorize, que é exemplo, assim como Jesus foi. Então nós temos que dominar, ter domínio próprio. Né? A fé verdadeira, ela sabe escravizar a vontade da carne. Lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Né? Então, como que eu vou dar exemplo se eu sou o pior? Se eu não me controlo? Se qualquer coisa faz com que eu exploda, ou que eu caminhe por caminhos que a gente sabe que não é do Senhor? Então, domínio próprio. Outra coisa é a paciência. Paciência, perseverança. Disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição. E que pode resistir, né, à oposição da parte de fora, a oposição do mundo. Né? De repente alguém chega, né? E os irmãos verem que é uma coisa do ser humano. Aqueles soldados tentaram prender Jesus e Pedro, com toda a perseverança e paciência de cristão, puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Quantas vezes nós somos confrontados e a gente bate de frente? Você quer perder uma discussão, é só você ficar bravo. A pessoa fica brava, ela já perdeu a discussão porque ela perdeu os argumentos. Então, confie, tenha paciência, cultive a perseverança e deixe o Espírito Santo atuar através da sua vida. Por isso que eu sempre digo, nós andamos na contramão do mundo. E não existe coisa melhor para uma pessoa provocar um cristão do que bater de frente com ele e ver a reação. Aí quanto mais bravo ele ficar, mais contente a pessoa fica. Por quê? Porque ela sabe, esse não está preparado. Esse não está preparado. Então, saber ouvir e se calar é ser sábio muitas vezes. Saber falar na hora certa. Saber defender a sua fé é demonstrar perseverança. Mas sempre com uma palavra de paz, de tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle. E essas pessoas, elas estão desesperadas, correndo atrás de uma resposta. Mas a sua provocação, muitas vezes, ela vem porque a pessoa sabe que você tem algo que ela precisa, que é a presença de Deus na sua vida. Então, isso é você exteriormente, é os seus relacionamentos, é a sua vida. Agora tem uma coisa, de que nós precisamos cuidar da nossa parte interior, que é a sedução da carne, né? A sedução da carne, que também mostra que muitas vezes a gente não persevera na vontade de Deus. Mostra que muitas vezes a gente não está buscando a nossa vida com Deus. O cristão maduro é aquele que resiste tanto aos fatores externos como aos fatores internos, que é aquilo que só você sabe que você faz e que não agrada a Deus. E que
quando a minha mulher não está olhando, eu vou pé por pé, ou abrir o armário dos doces, ou abrir a geladeira. Eu sei que eu estou errado. Mas ainda bem que Deus colocou ela que ouve de longe, vem pé por pé e me pega sempre com a mão, com a boca na botija, como diz, né? Esses são os fatores internos. Os fatores externos nós sabemos, né? É o nosso dia a dia e de como o cristão é provocado pelo mundo. Tenha maturidade, não desista de buscar ao Senhor, tenha perseverança, tenha paciência e sirva ao Senhor. Uma outra coisa é a piedade. O que é piedade? Está em cima da hora? Falta muito? Ah, tá. 10:05 já? Eu vou só falar para os irmãos mais um tema aqui, depois domingo a gente continua. Piedade. A piedade é ligada à reverência, né? Porque nosso comportamento é ajustado a quem se relaciona conosco, né? Se tivermos em reverente conta a santidade de Deus, agiremos de acordo com a sua vontade. Assim como Moisés, que chegou lá e viu a sarça ardente, o que ele fez? Tirou as sandálias dos seus pés. Como tem sido a sua reverência ao Senhor nosso Deus? Como tem sido o seu comportamento da presença do Senhor? Pense nisso. Pense nisso. Porque nosso Deus é Deus poderoso e nós devemos agir de acordo e ser reverentes ao Senhor, reverentes à sua palavra, reverentes a Jesus Cristo. Vamos orar? Domingo que vem nós continuamos, irmãos. Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai, que a tua palavra realmente, ó Pai, possa falar aos nossos corações e que a nossa fé, Senhor, seja sempre fortalecida, ó Pai, e que mesmo diante, ó Pai, dos momentos difíceis em que nós caímos, em que nós tropeçamos, nós possamos reconhecer que Jesus está conosco e que Ele tem sempre estendido a sua mão para cuidar de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa cada vida que esteve até aqui acompanhando a Tua palavra, o estudo, ó Pai. Ó Deus querido, cria em nós, ó Pai, o interesse e a vontade, ó Pai, de estar na Tua presença e sermos apaixonados por Ti, ó Pai, e caminharmos na Tua presença, Senhor. Deus querido, fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.